Enquanto o sul do Brasil enfrenta excesso de chuva, o sudeste está vivendo exatamente o oposto, com falta de água e com calor extremo, e as projeções científicas indicam que essa situação vai piorar muito nas próximas décadas. Estamos falando da região mais populosa do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo concentram mais de 80 milhões de pessoas, quase 40% da população brasileira. E essa região está enfrentando uma transformação climática que pode tornar algumas áreas praticamente inabitáveis. Então vamos entender o que está acontecendo no Sudeste, por que está acontecendo e, principalmente, o que pode acontecer se essas tendências se intensificarem. Vamos começar pelos fatos concretos. Pelo que já está documentado e medido, a crise hídrica no Sudeste não é novidade. Em 2014 e 2015, São Paulo viveu a pior crise de água da sua história moderna. O sistema Cantareira, que abastece quase 9 milhões de pessoas na região metropolitana, chegou a operar com menos de 5% de capacidade. E a Sabesp, companhia de saneamento, teve que usar o volume morto dos reservatórios. Água que estava abaixo da linha de captação normal. E não foi um evento isolado. Em 2021, teve outra crise severa. Os principais reservatórios do Sudeste chegaram a níveis críticos novamente. E entre os anos de 2023 e 2024, nova crise. O padrão é claro. Os intervalos entre as crises estão diminuindo e a severidade está aumentando. Dados da Agência Nacional de Águas, a ANA, mostram que a disponibilidade hídrica per capita no Sudeste caiu 30% nos últimos 20 anos, e a demanda aumentou 25% no mesmo período. É uma equação que não fecha. E não é só quantidade, é também distribuição temporal. A chuva no Sudeste está se concentrando cada vez mais em períodos curtos. Então você tem meses de seca severa, seguidos por chuvas torrenciais concentradas. E quando chove demais de uma vez, a água não infiltra, escoa e não reabastece os reservatórios adequadamente. E tem outro dado preocupante. As ondas de calor estão ficando mais frequentes e mais intensas. Em janeiro de 2024, São Paulo registrou temperatura de 37,7 graus Celsius. Rio de Janeiro chegou a 42 graus. E com sensação térmica passando de 50 graus em várias áreas urbanas. E não estamos falando de 1 ou 2 dias quentes. Estamos falando de períodos de 10, 15, 20 dias consecutivos, com temperaturas acima de 35 graus. E isso tem consequências diretas para a saúde, para consumo de energia, para a qualidade de vida. Agora vamos à ciência. Por que o Sudeste está ficando mais seco e mais quente? A razão principal está em mudanças nos padrões de circulação atmosférica na América do Sul. Especificamente, mudanças em um fenômeno chamado de rios voadores da Amazônia. A floresta amazônica funciona como uma bomba gigante de umidade. As árvores transpiram, e essa umidade sobe, forma nuvens, e é transportada pelos ventos para outras regiões do Brasil, principalmente para o Centro-Oeste e Sudeste. Estudos do INPI mostram que esse fluxo de umidade pode transportar o equivalente ao volume do rio Amazonas pela atmosfera. Mas com o desmatamento da Amazônia, com o aquecimento global, esse sistema está se enfraquecendo. A Amazônia está enviando menos umidade para o Sudeste, e isso afeta diretamente o regime de chuvas. Dados publicados na revista Nature em 2023 mostram que o desmatamento de 40% da Amazônia pode reduzir a precipitação no Sudeste em até 20 a 30%. E a gente já está com aproximadamente 20% da floresta amazônica desmatada. E a degradação é ainda maior. E tem outro fator. O Oceano Atlântico Sul também está mais quente. E isso altera os padrões de vento. Sistemas de alta pressão estão ficando mais persistentes sobre o Sudeste. E alta pressão significa céu limpo, sem nuvens, sem chuva, com muito sol e muito calor. E o efeito ilha de calor urbano amplifica tudo. São Paulo, Rio de Janeiro, são megalópolis com milhões de metros quadrados de asfalto e concreto, que absorvem calor durante o dia e irradiam durante a noite. E isso cria um ciclo vicioso. Mais calor, mais uso de ar-condicionado, mais energia, mais calor liberado. E o que os modelos climáticos projetam para o futuro do Sudeste. O painel brasileiro de mudanças climáticas publicou projeções detalhadas para cada região. E para o Sudeste, os cenários são especialmente preocupantes. No cenário de emissões moderadas, onde o mundo reduz gradualmente as emissões de gases de efeito estufa, a projeção é que até 2050 o Sudeste vai ter uma redução de 10 a 15% na precipitação anual, com um aumento de 2 a 3 graus Celsius na temperatura média. Mas, novamente,
Não é só a média que importa, é a frequência de eventos extremos. E as projeções indicam que ondas de calor que hoje acontecem uma vez a cada 20 anos podem passar a acontecer a cada 5 anos ou menos. E no cenário pessimista, onde as emissões continuam altas, a redução na precipitação pode chegar a 25 a 30%. E o aumento de temperatura pode ser de 4 a 5 graus. E isso muda completamente o clima da região, torna partes do Sudeste semiáridas. E tem outro fator crítico: o nível do mar. Projeções do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas indicam que até 2100 o nível do mar pode subir entre meio metro e 1 metro. E em cenários extremos, até 2 metros. E o que isso significa para cidades costeiras, como Rio de Janeiro, Santos, Guarujá? Significa que áreas que hoje estão acima do nível do mar vão ficar permanentemente inundadas. Não estamos falando de maré alta ocasional. Estamos falando de submersão permanente. E vamos falar diretamente sobre água. Porque no Sudeste, água já é o recurso mais crítico e pode se tornar ainda mais escasso. A região metropolitana de São Paulo consome cerca de 200 mil litros de água por segundo. Isso mesmo, por segundo. E essa água vem principalmente de reservatórios de superfície: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Billings. Mas esses reservatórios dependem de chuva. E se a chuva diminui, os reservatórios não enchem. É simples assim. Em 2014, durante a grande crise, São Paulo chegou a ter menos de 60 dias de água restantes nos reservatórios. Se não chovesse, em 2 meses, a cidade de 12 milhões de pessoas ficaria sem água. Completamente sem água. E o que salvou na época? Chuvas acima da média no início de 2015. Mas foi sorte. Foi alívio temporário. Não foi solução estrutural. E as projeções indicam que crises como aquela vão ficar mais frequentes. Estudos da USP, Universidade de São Paulo, mostram que se as tendências climáticas se confirmarem, até 2040, a região metropolitana de São Paulo pode enfrentar racionamento de água permanente, não temporário, permanente. Racionamento significa fornecimento de água por algumas horas por dia, ou alguns dias por semana, como já acontece em várias cidades do interior. E isso tem impactos econômicos e sociais enormes. E não é só São Paulo. Rio de Janeiro também enfrenta problemas. Os reservatórios que abastecem o Rio também estão sob pressão crescente. E cidades médias do interior de Minas Gerais, de São Paulo, já vivem racionamento frequente. E tem uma questão adicional: qualidade da água. Quando os níveis dos reservatórios caem muito, a concentração de poluentes aumenta. E isso dificulta o tratamento e encarece, e pode tornar a água imprópria para consumo mesmo com tratamento. E a agricultura do Sudeste também está sob ameaça severa. O Sudeste é responsável por grande parte da produção de café do Brasil. São Paulo e Minas Gerais produzem 70% do café brasileiro. E o Brasil é o maior produtor mundial de café. Mas o café é extremamente sensível a mudanças climáticas. Ele precisa de temperaturas específicas, precisa de chuvas em épocas certas e precisa de altitude adequada. E estudos da Embrapa mostram que até 2050, com um aumento de temperatura projetado, até 60% das áreas atualmente adequadas para café no Sudeste podem se tornar inadequadas. 60%. Isso não significa que a produção vai cair 60%. Significa que agricultores vão ter que migrar para áreas mais altas, para regiões com temperaturas mais amenas, ou mudar de cultura, ou parar de plantar. E não é só café, é cana-de-açúcar, é laranja. São Paulo é o maior produtor mundial de suco de laranja. E a laranja também é sensível a estresse hídrico. Sem água adequada, a produção cai, a qualidade cai. E teve um evento específico que mostra a vulnerabilidade. Em julho de 2021, uma geada histórica atingiu o interior de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, e destruiu completamente 20% das plantações de café. 20% em um único evento. E o preço do café disparou, duplicou em alguns casos, porque a oferta caiu drasticamente. E se eventos extremos como esse ficarem mais frequentes, como as projeções indicam, a agricultura do Sudeste vai ter que se reinventar completamente, ou deslocar para outras regiões. E vamos falar de calor. Porque as ondas de calor no Sudeste estão se tornando uma ameaça real à saúde pública. Em novembro de 2023, o Rio de Janeiro registrou sensação térmica de 58,5 graus Celsius. 58 graus. E isso não é só desconforto, é risco de morte. O corpo humano precisa dissipar calor para sobreviver. E faz isso através da transpiração. Mas quando a temperatura do ar e a umidade são muito altas, o suor não evapora adequadamente.
e o corpo não consegue se resfriar, e a temperatura interna sobe. E isso pode causar hipertermia, que pode ser fatal, e já está causando mortes. Dados do Ministério da Saúde mostram que entre 2020 e 2023, mais de 1.000 pessoas morreram no Brasil por causas relacionadas a calor extremo. E o Sudeste concentra a maioria desses casos, e são principalmente idosos, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores que ficam expostos ao sol, moradores de áreas urbanas pobres, sem acesso a ar-condicionado. Essas são as populações mais vulneráveis. E tem outro fator. As ondas de calor aumentam a demanda por energia. Todo mundo liga ar-condicionado ao mesmo tempo. E isso sobrecarrega o sistema elétrico e causa apagões. E sem energia, sem ar-condicionado, o calor fica ainda mais perigoso. Em janeiro de 2024, São Paulo teve apagões que deixaram mais de 2 milhões de pessoas sem energia por dias, durante uma onda de calor. E hospitais ficaram sobrecarregados com casos de desidratação, insolação e problemas cardíacos agravados pelo calor. E vamos falar de algo que muita gente ainda não percebeu como ameaça real: o aumento do nível do mar. O Sudeste tem cidades icônicas na costa: Rio de Janeiro, Santos, Guarujá, Vitória. E essas cidades estão em risco direto. Dados do INPI mostram que o nível do mar na costa do Sudeste já subiu cerca de 15 centímetros nos últimos 50 anos. E a taxa de aumento está acelerando. Nos últimos 20 anos subiu 5 centímetros. Nos próximos 20, pode subir 10 a 15 centímetros. E 15 centímetros pode parecer pouco, mas não é. Porque não é só o nível médio que importa. São as marés altas, as ressacas, os eventos extremos, com um nível médio mais alto. Uma ressaca que antes seria forte se torna devastadora. E já está acontecendo. Em 2023 e 2024, ressacas no Rio de Janeiro e em Santos causaram destruição significativa. A Avenida Atlântica alagada, a ciclovia destruída, os quiosques na praia levados, as casas invadidas pela água. E isso vai piorar. Estudos da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostram que até 2050, bairros costeiros como Copacabana, Ipanema, Leblon, podem ter episódios regulares de alagamento por maré. Não por chuva, por maré. E Santos, que é praticamente ao nível do mar, tem áreas que podem ficar permanentemente inundadas até 2100. E estamos falando da maior cidade portuária do Brasil, do porto que escoa 30% do comércio exterior brasileiro. Então, o aumento do nível do mar não é só problema ambiental, é problema econômico estratégico. E aqui está um paradoxo importante que precisa ser entendido. O Sudeste está recebendo menos chuva no total, mas quando chove, chove muito, de forma concentrada e violenta. Em fevereiro de 2023, São Sebastião, no litoral de São Paulo, teve 600 milímetros de chuva em 24 horas. 600 milímetros é mais do que a chuva de 3 meses concentrada em um único dia. E o resultado? Deslizamentos massivos, mais de 60 mortes, com centenas de casas destruídas, a infraestrutura colapsada. E esse padrão está se repetindo. Longos períodos de seca seguidos por chuvas torrenciais de curta duração. E isso é o pior dos dois mundos, porque durante a seca, os reservatórios não enchem. E quando chove demais de uma vez, a água não infiltra adequadamente. Escoa, causa enchentes e deslizamentos, e não reabastece os lençóis freáticos como deveria. Então, é um ciclo vicioso. Menos chuva total. A chuva é mal distribuída, e assim menos recarga dos aquíferos. Mais dependência de reservatórios de superfície, que não enchem. E crises hídricas cada vez mais frequentes. Mas nem tudo é só problema e risco. Existem iniciativas de adaptação acontecendo. São Paulo está investindo em diversificação de fontes de água, construindo novos sistemas de captação, melhorando a eficiência do uso, reduzindo perdas na rede de distribuição. E tem uma meta importante: reduzir a dependência do sistema Cantareira, que historicamente fornecia quase metade da água da região metropolitana. A ideia é que nenhum sistema individual forneça mais de 30% do total, para ter mais resiliência, e tem iniciativas de reuso de água. São Paulo já trata esgoto e usa água de reuso para fins industriais, lavagem de ruas, irrigação de parques, e a meta é expandir muito isso. E tem a questão da eficiência. Reduzir o desperdício, tanto nas redes de distribuição, que perdem cerca do 30% da água por vazamentos, quanto no uso residencial e industrial. E algumas cidades estão implementando sistemas de captação de água de chuva
obrigatórios em construções novas, para que cada edifício tenha sua própria cisterna e reduza a dependência do sistema público. E no Rio de Janeiro, tem projetos de proteção costeira, barreiras, engordamento de praias, diques, para tentar conter o avanço do mar, pelo menos nas áreas mais críticas e valiosas. E na agricultura, a Embrapa está desenvolvendo variedades de café mais resistentes ao calor e à seca, e sistemas de irrigação muito mais eficientes, que usam 50% menos água para produzir o mesmo volume. Então tem adaptação acontecendo. Mas a grande questão é escala e velocidade. Está sendo feito rápido o suficiente? Está sendo feito em escala suficiente? E vamos falar de custo, porque crise hídrica tem impacto econômico direto e imenso. A crise de 2014 e 2015 em São Paulo causou perdas econômicas estimadas em mais de 30 bilhões de reais. Indústrias tiveram que reduzir produção, comércio foi afetado, a agricultura perdeu safras, e teve o custo das obras emergenciais, das campanhas de conscientização, do racionamento, e isso foi uma única crise. Se crises assim ficarem mais frequentes, o custo acumulado é astronômico. Um estudo do Banco Mundial de 2023 calculou que se o Brasil não investir adequadamente em segurança hídrica, as perdas econômicas acumuladas até 2050, só no setor agrícola do Sudeste, podem chegar a 100 bilhões de reais. E tem o custo da saúde. Ondas de calor causam mortes, causam internações, causam perda de produtividade. Trabalhadores que não conseguem trabalhar no calor extremo. E tem o custo da adaptação costeira. Proteger cidades como Rio de Janeiro e Santos do aumento do nível do mar vai custar dezenas de bilhões de reais. E isso, se for possível, porque, em algum ponto, não vai ser economicamente viável proteger tudo. E algumas áreas vão ter que ser abandonadas. Então a conta é clara. Ou investe agora em adaptação, em infraestrutura resiliente, em diversificação de fontes de água, em proteção costeira, ou paga muito mais caro depois com desastres, com perdas econômicas, com migração forçada, com colapso de setores inteiros. E tem uma dimensão de justiça social que precisa ser mencionada. Mudança climática não afeta todo mundo igual. Afeta mais os mais pobres, os mais vulneráveis. Quem mora em área de risco e encosta em baixada sofre mais com chuvas extremas. Quem não tem ar-condicionado sofre mais com ondas de calor. Quem depende de transporte público sofre mais quando o sistema colapsa, por falta de energia ou inundação. E quem mora na periferia de São Paulo, do Rio, tem menos acesso à água de qualidade, menos infraestrutura de drenagem, menos proteção contra eventos extremos. Então, crise climática no Sudeste é também uma questão de desigualdade social, e qualquer solução precisa levar isso em conta. Precisa proteger prioritariamente as populações mais vulneráveis. E o que aprendemos com o que está acontecendo no Sudeste? Primeiro, que a água não pode ser dada como garantida. A região mais rica, mais desenvolvida do Brasil, enfrenta risco real de escassez de água. E isso mostra que desenvolvimento econômico não protege contra a crise climática. Pode até agravar, se não for sustentável. Segundo, que a adaptação precisa ser proativa. Esperar a crise acontecer para reagir é tarde demais. São Paulo aprendeu isso em 2014 e 2015 e está investindo agora em diversificação. Mas poderia ter feito antes e evitado aquela crise. Terceiro, que aumento do nível do mar é real e já está acontecendo. Não é problema do futuro distante. É problema de agora. E cidades costeiras precisam se planejar, precisam se adaptar, ou vão perder áreas inteiras. Quarto, que mudança climática amplifica desigualdades sociais, e qualquer resposta que não leve em conta a justiça social vai falhar, porque vai deixar milhões de pessoas para trás. E quinto, que o Sudeste, por ser a região mais populosa e economicamente mais importante do Brasil, quando enfrenta a crise, o país inteiro sente. Crise de água em São Paulo afeta preço de alimentos, afeta a indústria, afeta serviços, afeta todo mundo. O Sudeste brasileiro está em transformação, ficando mais seco, mais quente, mais sujeito a eventos extremos. E as projeções indicam que isso vai se intensificar. Estamos falando da região que concentra a economia, a população, a infraestrutura crítica do país. E essa região está sob estresse hídrico crescente, sob risco de ondas de calor letais, sob ameaça do aumento do nível do mar. E a adaptação é possível, mas exige investimento, exige planejamento, exige decisões difíceis. E exige começar agora, não daqui a 10 anos. Agora, porque a janela de oportunidade está se fechando. E quanto mais esperarmos, mais caro e mais difícil vai ficar. No próximo episódio vamos para o Nordeste. E lá, a crise hídrica
é ainda mais severa. O sertão já convive com seca há séculos, mas as mudanças climáticas estão tornando o que já era difícil praticamente impossível. E vamos ver como a região está tentando sobreviver e se adaptar.